Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Sou eu, professora Cíntia, de Artes. Estou aqui para dar início às nossas aulas de artes à distância, né? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o rock, mas é claro que vocês sabem, né? Estou até vestida a caráter, com uma blusa dos Rolling Stones, certo? E aí eu queria dar início lembrando a vocês o que é esse rock, né? Esse estilo musical, esse ritmo que contagia a gente, tá certo? Então eu vou ler para vocês o que eu coloquei aqui no quadro, tá? O rock é um ritmo contagiante, é conhecido por ter um apelo comportamental e visual cheio de irreverência e atitude. Isso, né? E aí nós vimos alguns capítulos na sala de aula e eu gostaria de relembrar para vocês, para a gente poder dar continuidade às nossas aulas, tá? Ó, o capítulo 1 foi o surgimento do rock, tá certo? E aí a gente começou falando sobre a Pitty, né, que é uma cantora roqueira, baiana, certo? Falamos um pouquinho sobre inclusive a letra da música dela, que é o Admirável Chip Novo, né? Tivemos ali vários debates, foi muito legal toda aquela aula. Falamos um pouco da história desse rock, e aí eu coloquei algumas coisas que nós vimos dentro desse capítulo aqui, tá? A história do rock, onde ele surgiu, Elvis, Beatles e a guitarra, né? A história desse rock, ele surgiu ali mais ou menos em 1950 nos Estados Unidos. A música, né, esse estilo foi feito para os jovens daquela época, que até então eles não tinham, né, uma música, um estilo musical para eles poderem curtir os bailes daquela época. E aí surgem grandes nomes, grandes ícones que até hoje a gente fala deles, ouve as músicas, né? Mesmo não sendo da nossa época, a gente gosta. Eu, por exemplo, sou apaixonada por ele e eu trouxe até aqui, ó, um quadro dele para vocês poderem ver. Nosso querido Elvis, o rei do rock, né? Falamos do Elvis, falamos dos Beatles, também adoro os Beatles. Tem algumas coisas dos Beatles aqui em casa também. Os Beatles, eles tiveram uma grande importância porque foram eles que iniciaram com toda aquela questão do videoclipe, né? E isso a gente também tratou na sala de aula, o quanto é importante a gente fazer uma música e ter um videoclipe relatando, né? Encenando aquela música. Então tá sempre muito envolvido com essa questão da arte, o que a gente quer expressar, o que aquela música quer nos dizer, né? Vimos tudo em relação a isso. A guitarra, eu coloquei ali a guitarra porque a guitarra ela é um instrumento, seria o instrumento principal desse estilo musical, o rock, né? No capítulo 2, as influências do rock na música brasileira, eu cheguei a levar para vocês um vídeo falando de toda essa evolução do rock, né? Passando desde 1950 e chegando até aqui, né, ao Brasil, certo? Falando sobre a Jovem Guarda, o tropicalismo e o rock dos anos 80. Fizemos essa aula, coloquei para vocês uma lista de exercícios, nós fizemos. Falamos o quanto esse rock teve influência, né, na Jovem Guarda, que era um ritmo, né, influenciado pelo rock americano, sim, falando sobre canções românticas e esse cotidiano, né, que embalava, né, os bailes da época. Falei do tropicalismo, que foi um movimento cultural, né, criado pelo Caetano Veloso e pelo Gilberto Gil, certo? E aí tinha também que seria uma rincha, né, entre um e outro, quem gostava do tropicalismo e quem gostava da Jovem Guarda, né? Foram polêmicas as situações porque a Jovem Guarda tratando de questões do cotidiano e
e esse romantismo, né, era visto como uma música, né, uma expressão artística alienada dentro daquela época de tudo que estava sendo vivido, ali do que estava acontecendo, que era a nossa ditadura militar. E aí o tropicalismo ele vinha justamente com isso, canções ambíguas, falando dessa resistência aos militares, né? Falamos sobre os festivais, como eles foram importantes para a nossa sociedade e com relação à cultura, né? Uma bagagem cultural. Falamos de Rita Lee, falamos de Chico Buarque, falamos de várias coisas diante disso. Falamos, inclusive, aí chegando até o rock dos anos 80, né? Lembrando que o rock dos anos 80 já vem aí com um caráter de questão de falar justamente dessa questão de não estar feliz, né, com o país, porque esse rock dos anos 80, a nossa ditadura, ela perdura, né? Ela vai de 1964 até 1985, e aí é inevitável. É sempre aquilo que eu falo para vocês, nós somos o produto do meio do qual a gente vive, né? Nós somos também uma arte, nós somos uma obra de arte. E aí, o que acontece? Ali, aqueles jovens, naquele momento, né, diante de tudo que estava acontecendo no país, eles começam a colocar, né, os problemas sociais, a questão de estar insatisfeito com a política do nosso país, tá? E hoje, a nossa aula de hoje vai iniciar com um tema novo, que são as novas experiências. Novas experiências vai falar um pouquinho de Thomas Edison, tá? E Emil Berliner, tá? Por que Thomas Edison? Bom, Thomas Edison, ele foi o criador do fonógrafo. Sim, fonógrafo. Ele era, na verdade, a gente ouvia as músicas, mas a gente não tinha ela compactada em nenhum lugar. Então, para a gente escutar, era necessário que uma pessoa estivesse ali tocando o instrumento na hora, certo? Se fosse numa rádio e tudo mais, a pessoa tinha que estar ali cantando, tocando o instrumento para você poder escutar. Ela não estava em um disco, né, em uma fita cassete, em um CD. Peraí, professora, calma. Peraí, você falou disco? Você falou em fita cassete? Isso não é da minha época. Pois é. Eles começaram a gravar, né, os sons, e aí o gramafone com Emil Berliner veio com essa questão, né, de gravar. E aí surgiu o que seria essa indústria da música, né? E aí passou a ser uma cultura em massa. As pessoas começaram a ter os seus próprios LPs em casa, os seus próprios CDs. E a gente vai ver que, assim, o que eu pretendo trabalhar na aula de hoje, deixa eu só colocar lá no capítulo para vocês poderem ver e terem uma noção. Esse capítulo 3 eu vou um pouquinho devagar, porque, assim, olha só. Na aula de hoje a gente vai ver a página 46, tá? Falando dessa questão da indústria da música, a questão de compactar os sons, e aí a gente está falando de LP ou disco de vinil, tá? Fita cassete, né? E vocês provavelmente já viram um CD. De repente, um ou outro já viram um LP e uma fita cassete, né? Colocado em casa, assim, como um artigo de decoração, né? Vintage, né? E aí a gente vai ver a página 46, 47, 48 e 49 fazendo os exercícios, tá? Eu vou deixar para vocês também um vídeo, né, que eu sei que vocês adoram e sempre faz muito sucesso nas minhas aulas, um vídeo para vocês falando dessa música, da evolução desse rock, tá certo? Ele é um vídeo um pouquinho grande, ele tem uns 20 e poucos minutos, né? Mas é só para vocês poderem entrar no clima, né, da nossa aula e assim poderem fazer sempre com muita leveza, com satisfação os nossos trabalhos, tá certo? Eu estou morrendo de saudade, espero revê-los em breve, o quanto antes, tá bom? Um beijo enorme
em cada coraçãozinho de vocês, tá? Um beijinho. A tia adora vocês.